بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador do Universo. Rogamos perante Ele para que derrame bênçãos e saudações ao Nabi Karim alayhi salatu taslim, sua família, seus companheiros e a todo mu'minin até o dia do juízo. Prezados irmãos, assalamu alaikum. O Nabi alayhi salatu taslim diz que a procura do conhecimento é obrigatório a todo muçulmano, ok? E a pergunta pode surgir: qual é o conhecimento obrigatório apropriado para que uma pessoa possa adquirir, ok? Então, diante disto, há muitas opiniões, segundo as escolas, ok? Dos teólogos, etc., segundo estudiosos. Então, há alguns que dizem que o conhecimento obrigatório que cada um deve seguir, a melhor seria o conhecimento teológico, ok? Porque lá você vai perceber melhor a respeito de Tawhid, ela contribui muito para critérios de Tawhid, de atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e em diante. E alguns, ok, dizem que são, por exemplo, matérias de fiqh, porque lá você vai aprender sobre a jurisprudência e na jurisprudência você vai ter muita ajuda em termos de adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, para entender melhor sobre assuntos sociais, assuntos constitucionais e religiosos, e o lícito e o ilícito também tu vai perceber lá melhor. E enquanto que os Ahl Sunnas dizem que o melhor seria a ciência do Coran, aprender o Sunnat Nabawi, Sunnat do querido profeta sallallahu alaihi wasallam, e os outros que dominam o mundo de espiritualidade dizem que é o conhecimento dos 5 pilares, ok? Temos lá Shahadat, Shahadatain, temos Iqam Salah, Ita Zakah, Sawm Ramadan, Hajj, etc. Ok? Então, por aí em diante. Mas nós não estamos aqui para demonstrar ou dizer que este é melhor, aquele é pior, etc. Nós aqui praticamente vamos explicar de forma geral, ok? Nós sabemos muito bem que o melhor conhecimento é o conhecimento do Coran, ok? E Sunnat Nabawiyya, e lá onde contém informações a respeito do Nabi alayhi salatu taslim e onde tem explanação a respeito do Sagrado Coran. E pronto, mediante isto nós temos dois tipos de conhecimento, ok? Que nós lidamos no nosso dia a dia. Eu falo muito mais da área religiosa, ok? Nós temos conhecimento das práticas religiosas e temos conhecimento de assuntos espirituais, ok? Porque nós no Islã lidamos com duas coisas. Uma parte é basar, a visão dos olhos, e basira, a visão da alma. Então, se você não consegue ver com os seus próprios olhos, é porque a sua alma está cega. Então, nos conhecimentos das práticas religiosas, nós vamos aprender o critério das crenças, as ações e as suas proibições, porque elas têm uma ligação, ok? A crença está muito ligada ao critério do teu pronunciamento, ok? Pronúncia com sua própria língua e a correspondência da sua alma, que é assunto que lida muito mais com assuntos espirituais. E você, quando vai fazer o testemunho, ou abraçar o Islã, ou converter ou reverter alguém, então nós temos o uso de fazer o uso das crenças, ok? Onde ele vai testemunhar que não há nenhum outro ser digno de ser adorado senão Allah, e que o Nabi alayhi salatu taslim é seu servo mensageiro. E nas ações é obrigatório a cada um de nós a formos observar, por exemplo, quando falamos no critério de Ramadã. Nós sabemos que se aproxima o mês de Ramadã e o jejum lá é obrigatório. Você deve aprender as obrigatoriedades para poder observar o jejum mediante as instruções requeridas sobre a mesma, ok? Porque o jejum é algo que nós temos que perceber melhor quais são as coisas que quebram o jejum, o que não é permitido fazer durante o jejum, porque é que nós temos que abster-se da comida e da bebida. Então, essas coisas, na sua obrigatoriedade, nós vamos ter lá o conhecimento de que tem que se fazer, não tem que se fazer, temos que evitar isso para que o nosso jejum saia de forma completa. E também tem outro critério do salat. Nós temos que aprender sobre a obrigatoriedade do salat e para depois dar um passo para fazer o salat. E sem esse aprendizado, como é que nós vamos correr no salat sem conhecimento? Então é obrigatório ter esses tipos de conhecimento. E a questão da obrigatoriedade da peregrinação, o hajj, etc., tem seus manásicos, ok? Então nós temos que entender melhor o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. Temos que ter todo o conhecimento para a gente ir
a Meca fazermos essa peregrinação. Nós temos que entender que há critérios proibidos lá, você não pode transgredir, não pode lutar, não pode coabitar, coisas dessas, assim como o Corão diz: "Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj", ou kama qala tabaraka wa ta'ala. E também temos o critério das suas proibições, ok? Nós vamos dar exemplo de um cego. Ele não está obrigado a procurar o ilícito das palavras em termos de regra de tajwid. Por exemplo, na regra de tajwid, o Corão tartila. O Corão diz que temos que ler o Corão a recitar de forma lenta, ok? Então, ele naquele estado, há certas coisas que vão a seu favor, como um indivíduo que tem problemas de língua, etc. Então, ele tem este avalo, ok? No critério de Salat, por exemplo, tem aqueles irmãos que estão constantemente a quebrarem o uzu, ou seja, a libertarem o ar. Então, este indivíduo é ma'azur, então há uma lei que favorece a ele devido àquela deficiência que ele tem, ok? Aquele problema. Mas, nós, aqui neste tema, nós queremos demonstrar sobre os ramos de conhecimento. E estamos a dizer que todo tipo de conhecimento, gostaria de dizer que todo tipo de conhecimento é importante adquirir, ok? Mas o melhor conhecimento é conhecimento de religião. E não estou a vir aqui para reprovar isto, que isto está errado, devia fazer aquilo. Eu estou a querer fazer perceber que a melhor forma de nós propagarmos a nossa religião é ter uma profissão. Por esta razão que Nabi alayhi salatu taslim disse que Inna Allah yuhibbul mu'min al-muhtarif, que Allah subhanahu wa ta'ala aprecia aquele homem crente que tem uma profissão, porque é através dessa mesma profissão que ele ganha o seu pão e não envolve seus intentos com religião para poder lucrar com alguma coisa, e não usa a religião como um fundo, uma via de ganhar pão ou enganar nos outros para poder usufruir alguma coisa, ok? Então, essa profissão nos ajuda a viver neste dunya e também a propagar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala como deveria ser. E não só, numa narração, Nabi alayhi salatu taslim diz que Allah subhanahu wa ta'ala allama Adam alayhi salatu taslim alfatan min al-hirafi. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Nabi Ibrahim alayhi salatu taslim, concedeu a Nabi Adam alayhi salatu taslim 100 profissões, ok? E disse a ele que entregasse e ordenou a ele para que entregasse aos seus progenitores, seus filhos, tais profissão, se caso eles não forem se pacientar com as diversidades enfrentadas nesse dunya, ok? Então, Allah subhanahu wa ta'ala deu as profissões para não dependerem do din, ok? E ele ainda diz que que o din é específico para mim, ok? Algo exclusivo somente para mim. E a desgraça e a maldição está para aquele indivíduo que usa a religião como uma via de lucrar com seus intentos, que ganha através da religião, mente através da religião, quer reinar através da religião. Então a profissão é para evitar essas coisas. Por isso, tu não podes seguir o ensino secular sem seguir o ensino religioso, senão tu estarás extraviado. Fazendo os dois, você vai ter uma boa orientação, uma forma melhor de viver aqui neste dunya, ok? E também vamos apresentar alguns estudos relacionados com a religião e não conectados com a religião. Conectados com a religião, simplesmente nós podemos dar, por exemplo, o estudo, o ilm al-hadith, ok? O conhecimento, vamos dizer assim, as mensagens transmitidas por Nabi alayhi salatu taslim, hadith são ditos de Nabi alayhi salatu taslim, ok? E que nenhuma memória contesta. E não conectados, nós temos aí na escola aquelas disciplinas que a gente estuda nas escolas, ok? A matemática, etc., a biologia, ofício, educação moral e cívica, etc. Então, são essas outras não conectadas, ok? Mas nós também nelas temos 3 tipos de ciências: aquela culpável, condenável e permissível. E quando é que a ciência é louvável? É louvável quando ela contribui para o avanço do mundo, ok? Para o progresso do dunya, deste universo. O conhecimento, a ciência neste caso é louvada, ok? É louvável. Porque nós vamos dar exemplo, por exemplo, da indústria. A indústria, quando se instala num sítio, ele tem dado muitas oportunidades aos residentes, ok? Garante a empregabilidade e não só, também contribui para o progresso da própria comunidade, a agricultura, por exemplo, e dentre outros, ok? Então, seus ganhos também são louváveis. Nós podemos usar, através dessas mesmas profissões, através desses ganhos, poder produzir, poder contribuir também com o progresso da própria instituição, da própria organização, da própria religião, ok? E a ciência é
culpável quando não contribui, neste caso, para o avanço ou o progresso do mundo. Estou a falar, por exemplo, você decide sair de casa, vai aprender feitiçaria. Qual é o objetivo quando você aprende a feitiçaria ou curanderismo, essas coisas? Você praticamente, para além de fazer progredir as coisas, você vai fazer com que as coisas voltem ainda atrás. Você vai aprender essa ciência para prejudicar os outros. Você vai estudar para ser um expert em jogos de azar, estar a envolver nos assuntos de casino, fazer a girabola, etc. Enganar os outros. As pessoas estão ficando pobres através daquela sua propaganda de má fé. Okay? Então, coisas como estas são culpáveis, porque elas contradizem, okay, as escrituras, e não só, também elas violam o progresso da humanidade. E as ciências permissíveis, voltamos ainda mais a citar aqui, temos o caso dos poemas, histórias, geografia, biologia e todos os outros conhecimentos, okay, do din, da religião, que de alguma forma, de certa forma, todos esses conhecimentos que nos ajudam, okay, beneficiam não só a nós, assim como o cotidiano. Mas quando estas mesmas profissões são usadas ou misturadas com algo, praticamente ela muda o significado, torna-se a ser culpável e condenável. Por esta razão que nós temos que abster nisso e tentar ser mais sinceros, tentar ser mais criativos em termos de conhecimento que adquirimos e a adoração que temos feito para o nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.